E aí, Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo! Eu sou o Veloso, vou falar aqui no pós-jogo Itabuna 1, Bahia 0, Bahia 0, Itabuna 1, semifinal do Campeonato Baiano, e o Bahia sai atrás no primeiro jogo, no jogo de fora de casa, no jogo de ida, no jogo de volta na Fonte Nova. O Bahia precisa reverter esse placar se quiser continuar vivo na competição. Um placar mínimo levará o jogo para os pênaltis. O Bahia precisa de um placar com uma diferença de mais de um gol para poder passar para a próxima fase. Se a gente for falar apenas do placar, Rasta, essa derrota é totalmente normal, totalmente tranquilo de aceitar. A derrota em si não é um problema, porque se vocês forem lembrar de 2015, na final de 2015, onde no primeiro jogo o Bahia toma 3-0 do Vitória da Conquista, se vocês não se lembram, procure aí. O Bahia em 2015, no primeiro jogo da final, tomou 3-0, Rasta, e aí provavelmente uma boa parte da torcida já tinha jogado a toalha, já tinha dito assim, ó, o Bahia não vai reverter isso na Fonte Nova não. O Vitória da Conquista vai jogar todo fechadinho, vai acabar com o jogo logo nos primeiros minutos de partida, aí a gente não vai ter jogo e vai ficar por isso aí mesmo. No máximo o Bahia consegue fazer aí uns 2 gols, se conseguir fazer um 3 será muito difícil, mas não tem, já foi. E aí o Bahia vai e aplica 6-0 no jogo de volta e consegue levar o título. No placar agregado ficou 6-3 para o Tricolor. Então, se a gente for falar apenas do resultado da partida, tô tranquilo em relação ao resultado, muito tranquilo, porque se a gente for desprezar o momento atual do Bahia, desprezar totalmente e dizer assim, ó, o Bahia vai jogar, esquece o elenco atual, esquece aí, pense em qualquer elenco aleatório e diga o seguinte, o Bahia vai jogar um jogo na Fonte Nova contra o Itabuna e precisa vencer. Automaticamente você vai dizer assim, ó, tá tranquilo, tá easy, só precisa vencer para continuar vivo, beleza, tá easy. Só que aí, quando a gente coloca o elenco atual, quando a gente coloca o treinador atual, as coisas mudam, as coisas não ficam nada easy, ou como dizem os portugueses, não tá fish, não tá nada fish. Neste jogo em especial, Itabuna e Bahia, eu não vou colocar mais de 50% de culpa no senhor Renato Paiva, não. Eu acho que o elenco, ele tem muito mais culpa de o Bahia não ter vencido essa partida, de o Bahia ter tomado gol nessa partida e não ter feito, do que o Renato Paiva. Porque se você for pegar o elenco do Bahia e mandar o torcedor do Bahia dizer assim, ó, escale o time que você acha que é ideal para jogar contra o Itabuna nesse primeiro jogo, ia dar 90% desse time aí. Do que foi escalado, ia dar 90%, talvez alguém mudasse ali o atacante e dizer, ó, é melhor colocar o Everton. Vamos dar uma chance ao garoto aí, o Everton, porque o Goulart e o Everaldo a gente já viu que não tá numa boa fase. Vamos botar o Everton, mas de lá para o goleiro, ia ser isso aí, porque a gente já viu que o Chaves não estava muito bem, a gente ia escolher o Matheus Bahia. O Cicinho, no caso, a gente ia trocar, lógico, evidente, mas a gente teve a questão do André ter tido um desconforto ainda no treino e não ter condições de jogar essa partida, mas seria o André também na cabeça do Renato Paiva e também seria na cabeça do torcedor. A dupla de zaga não tem o que fazer, ninguém ia colocar o David Duarte no lugar do Gabriel Xavier, no lugar do Marcos Vitor, e o meio do campo seria ou o Cauli ou o Danielzinho, ou até tivesse alguém que optasse por colocar os dois, mas seria essa mudança aí. O Rezende com certeza seria titular, o Jacaré com certeza seria titular, o Biel com certeza seria titular, o Acevedo com certeza seria titular. Então botar a culpa no Renato Paiva nesta partida em especial não é justo 100%. Você pode dizer assim que 49%, 40% é culpa do Renato Paiva pelo processo que vem de lá do dia 11 de janeiro até esse 11 de março, completando 90 dias, exatos 90 dias de trabalho desse elenco e desse técnico. 3 meses de trabalho e a gente vem descendo a ladeira, descendo o Monte Everest. Tá complicado, a gente tá até vislumbrando já uma humilhação na Série A se tudo continuar como está atualmente. Então,
Nesta partida, eu diria que foi mais culpa do elenco do Bahia não ter jogado o suficiente, não ter feito o seu café com leite. O café com leite, Rasta. O feijão com arroz, o Bahia não conseguia fazer o feijão com arroz. Cicinho não tinha opção, né? O André não estava disponível, mas poderia ter colocado o Borel. Por que não colocou o Borel? Cicinho vem mostrando ineficiência técnica há muito tempo, mas o senhor Renato Paiva prefere, aliás, todo mundo prefere qualquer pessoa menos o Borel. Qualquer pessoa, não entendo qual é o problema de Borel, que qualquer técnico que vem aí prefere qualquer pessoa menos o Borel. Eu acho que tá na hora de botar realmente o Borel para vazar, porque já viu que ele não vai ser aproveitado por nenhum treinador. E aí coloca o Cicinho errando tudo, mas continuou. Errando absolutamente tudo, mas continuou até o momento que não teve mais como sustentar, porque estava perdendo, precisava colocar um time avançado, e colocou quem? Jacaré para fazer o papel do Cicinho. E quando o Jacaré vai para aquela posição do Cicinho, trabalha melhor que o Cicinho. Inacreditável, o Cicinho é tão ruim que um ponta direito, um atacante, consegue fazer o papel dele tranquilamente, sem fazer muito esforço, melhor que ele. É um erro o Cicinho estar sentando no banco do Bahia, é um erro. Mas se o Borel não tem condições, que mande os dois embora. Que empreste o Borel para outro time, para ele se desenvolver e depois melhorar e voltar numa situação melhor. Mas o Cicinho precisa sair desse elenco. Do outro lado tem o Matheus Bahia, que a gente prefere o Matheus Bahia porque o Chaves também não estava bem. O Chaves vem também fazendo uma partida meio desligado, meio paradão, meio assistindo a partida. E aí o que é que você vê? O Matheus Bahia errando tudo. O Matheus Bahia entregando ouro. O Matheus Bahia dando leite. O Matheus Bahia aquele, o Matheus ruim. O Matheus Bahia ruim. Voltou nesse jogo do Itabuna e não acertou nada. Prejudicou bastante o time. E aí quem é que o senhor Renato Paiva coloca no jogo? O Chaves, que não vem bem e continua não bem nessa partida e não contribuiu o suficiente. Parece que o Biel estava jogando em um outro patamar. O Biel, a gente dizer assim que o Biel foi o melhor em campo é diminuir muito o que o Biel foi nessa partida. A gente tinha que ter uma categoria acima do melhor em campo para dizer o que o Biel foi nessa partida e o que o Biel vem sendo nesse elenco do Bahia. O Biel é como se fosse, sabe, uma corrida de Fórmula 1, onde todos os outros corredores, todos os outros pilotos, todos os outros carros estão na mesma volta e aquele primeiro colocado já deu 2 voltas em todos os carros. É a situação do Biel nesse jogo. O Biel é como se tivesse uma corrida de Fórmula 1 e ele estivesse na frente e já tivesse dado 2 voltas em todos os carros. Foi o Biel e tem sido o Biel assim, mas isso não tem sido o suficiente. Não tem sido o suficiente porque não depende só dele para vencer a partida. São 11 cabeços pequenos, são 10 cabeços pequenos, mais ou menos 9 cabeços pequenos, porque a gente pode isentar também o Marcos Vitor, que trabalhou muito e trabalhou bem, apesar do gol que o Bahia tomou ser um gol de bola aérea, onde os zagueiros têm a maior responsabilidade, mas fez o papel dele quando teve que fazer, e aquele gol tomado não faria diferença se o Bahia tivesse feito algum, se o Bahia tivesse feito os que achou, e o Bahia não fez por mais de uma oportunidade. O Bahia até foi um time que jogou, se a gente for comparar o Bahia e o Camboriú e o Bahia e o Itabuna, a gente vai ver o seguinte: o Camboriú, um time muito inferior ao Itabuna, e o Bahia conseguiu jogar contra o Itabuna de forma propositiva, criando chances, dando trabalho ao goleiro adversário. E o Itabuna, um time muito melhor que o Camboriú, bem na marcação, buscando o contra-ataque, tentando fazer o seu jogo, encontrou um lance e conseguiu fazer o gol. O Bahia encontrou os lances dele e não conseguiu fazer o gol. Então, Rasta, por que o Bahia não conseguiu fazer os gols? Decisões erradas. Decisões erradas. Se você assistiu o jogo pela TVE, você viu o tempo todo os caras falando assim, ó, mais um impedimento do Bahia, mais um impedimento, mais um lance de impedimento. Já perdi as contas dos impedimentos, ou seja, não tem leitura de lance, não tem leitura de espaço, não tem leitura do jogo para saber, ó, eu tenho que ficar atrás da linha do último zagueiro aqui, toda hora recebendo uma bola em posição de impedimento, toda hora o cara do meio de campo passando a bola para o cara, sabendo que o cara vai estar em posição de impedimento, toda hora
os caras fazendo ligação direta da zaga para o ataque. Os lances de perigo do Bahia eram gerados geralmente com as bolas sendo lançadas da zaga para o ataque, direto para o ataque. Isso não vai resolver se você tem um meio de campo ali, botou o Cauli no jogo, melhorou um pouco a questão do meio do campo, o Danielzinho não estava conseguindo jogar futebol, estava bem marcado, a equipe do Itabuna estava fazendo uma marcação muito forte no meio do campo, a gente viu que o Bahia conseguia em algum momento até se desvencilhar e chegar pela ponta esquerda muito pelo talento do Biel, pela capacidade que o Biel estava empregando na partida, mas aquele último passe para chegar liso na hora de chutar para o gol, o Bahia não teve. O Bahia não teve com o Goulart, praticamente não viu o Goulart pegar na bola. O Goulart teve um lance só que ele dá uma letra e a bola sobra para o Gabriel Xavier, que ele não consegue chutar para o gol. E com o Everaldo, que também acho que deu uma cabeçada, que o goleiro fez uma boa defesa ou foi para fora, mas só foi isso. E foi por isso que o placar do Bahia não saiu do zero. Mas como eu estava falando logo no início do vídeo, o problema não é a derrota. O problema não é a derrota. O problema é a incapacidade de jogar futebol. E nesta partida foi muito mais culpa do elenco do que o Renato Paiva. Se tiver que trocar o treinador, beleza, troque o treinador. Mas se mantiver as mesmas peças que estão aí e que não estão funcionando, o outro treinador que vier não vai fazer milagre e a gente vai continuar com o mesmo problema. Bora Bahia! Bora Barruts, Veloso fui.